Giz FM, onde cada um encontra a sua voz. Olá, eu sou Filipa e este programa chama-se As Mais Belas Histórias de Amor. Como romântica incurável me confesso, e neste modo vos vou transmitir de uma forma completamente sincera e genuína as mais belas histórias de amor, regadas com muita paixão e felicidade. Espero cativar-vos, espero seduzir-vos, espero que gostem e apreciem. Hoje trago-vos a história de amor de Dom Pedro e Inês Castro, que marcou sem dúvida a história de Portugal. Como sabem, existem histórias de amor que são internas e que marcam lugares, épocas, literatura e músicas. Esta história retrata um amor bonito, porém trágico, que nos cativa e inspira em cada palavra lida. Vamos à história de amor de Dom Pedro e Inês Castro. Inês de Castro era filha de Pedro Fernandes de Castro, senhor de Lemos. Em 1339, Inês chegou a Portugal como dama de companhia de Dona Constança de Castela. Esta, porém, era casada com Dom Pedro, infante de Portugal, filho do rei Dom Afonso IV e de Dona Beatriz de Castela. Tal como muitos casamentos da altura, foi um casamento arranjado para criar uma aliança com outro reino. Este lance não era do agrado do infante Dom Pedro, que se manteve afastado de Dona Constança após o casamento. Nessa altura, Dom Pedro já era perdidamente apaixonado por Inês. Inês era loira de cabeleira abundante, extremamente elegante, o que lhe valeu o apelido de Colo de Garça. O caso amoroso foi rapidamente tornando público e foi mal aceito pela corte e pelo rei Dom Afonso IV, que não via uns bons olhos a amizade entre Dom Pedro e os irmãos de Inês de Castro, que tinham pretensões ao poder. No entanto, nada conseguiu parar o amor dos dois. O rei Dom Afonso IV mandou então expulsar, em 1344, Dona Inês Corte e forçou-a a sair do país. Inês refugiou-se no castelo de Albuquerque, perto da fronteira portuguesa, em Badajoz. A pensar de tudo isto, Dom Pedro e Dona Inês continuaram a trocar cartas de amor. Em 1354, Dona Constança morre no parto ao dar à luz ao seu terceiro filho, do futuro rei Dom Fernando. Dom Pedro viu-se então livre daquele casamento e mandou regressar Dona Inês, instalando-a numa quinta de Moledo, nas proximidades da Serra del Rei, onde viveram momentos felizes e tiveram 3 filhos, Dom Afonso, Dom João e Dom Dinis. A relação dos dois continuava a ser rejeitada pelo povo e a situação gravou-se com o aparecimento da peste que compareceu o rei. Dom Pedro resolveu então partir com Dona Inês e instalou-se na quinta do Candelo. Anos depois, Dom Pedro e Inês Castro mudaram-se para Paço de Santa Clara, em Coimbra. Esta proximidade ao mosteiro de Santa Clara era muito mal vista pelo povo, que era contra aquele amor. Também o rei Dom Afonso IV via com apreensão a existência dos 4 bastardos de Dom Pedro, assinalando que poderia ameaçar a dependência do país. Os seus conselheiros
que os irmãos de Dona Inês pudessem entrar contra a vida do infante Dom Fernando e legítimo herdeiro ao trono, caso Dona Inês se tornasse um dia rainha. Por isso, pressionaram o rei para que afastasse essa ameaça, matando Dona Inês. A 6 de janeiro de 1355, Inês é condenada à morte num julgamento sumário no castelo de Monte o Velho. No dia seguinte, Dom Afonso IV chega a Coimbra acompanhado dos seus conselheiros armados. No dia 7 de janeiro de 1355, Dom Pedro tinha planeado ir à caça. Dom Afonso IV e os seus conselheiros aproveitaram a ausência de Dom Pedro para entrar no paço de decapitar Inês, apesar das súplicas e do choro dos seus filhos. Após o assassinato, Dona Inês foi sepultada na igreja de Santa Clara. O assassínio de Dona Inês provocou a revolta de Dom Pedro contra o seu pai, o rei Dom Afonso IV. Iniciou-se uma guerra civil. Após meses de conflito, a rainha Dona Beatriz conseguiu intervir e fez selar um acordo de paz em agosto de 1355. Em 1357 morreu Dom Afonso IV e Dom Pedro subiu ao trono. O novo rei marcou de imediato vingar-se dos assassinatos de Dona Inês. Em junho de 1360 declarou em Castanhedo perante testemunhas que se teria casado secretamente com Dona Inês em 1354. Legitimando assim os filhos do casal de legalizado o casamento. Depois de vingada a morte de Dona Inês, Dom Pedro mandou construir à abundância um túmulo destinado a recolher os restos mortais daquela que foi a sua eterna amada. O corpo de Dona Inês de Castro foi então transladado do mosteiro de Santa Clara de Coimbra para o mosteiro de Alcobaça, acompanhado por um cortejo de mais de 1000 homens e mulheres com velas acesas. Conta-se que Dom Pedro mandou colocar o cadáver de Dona Inês num trono, colocou-lhe sobre o crânio a coroa real e obrigou todos os nobres sob a ameaça da morte e a beijar a mão daquela que foi a rainha depois da morte. Dom Pedro faleceu em janeiro de 1367. No testamento mandou que os seus cadáveres fosse levado para Alcobaça e ali colocando no túmulo que mandara construir conjuntamente com Dona Inês de Castro. Ainda hoje permanecem juntos frente a frente para que possam olhar-se nos olhos quando despertarem no dia do juízo final. Espero que vocês, queridos ouvintes, tenham gostado de relembrar a história de Dom Pedro e Inês de Castro. Eu sou a Filipa e esse foi mais um programa das mais belas histórias de amor. Cada história, cada emoção da vida. Cada história, cada lição de amor. Gira FM, onde cada um encontra a sua voz.